Nesse vídeo eu irei comentar com vocês a respeito de recente notícia envolvendo recomendações de venda do Santander e também de outro banco, e tratar aqui de uma outra notícia envolvendo a possível compra da Neo Energia pela Itaúsa. Será que é uma nova empresa do portfólio da Itaúsa? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja só, o Credit Suisse, ele está vendo divergência anormal entre os bancões de bolsa no ano de 2023, em que a taxa Selic ainda segue nos 13,75%, e não há por enquanto nenhuma perspectiva de redução dessas taxas de juros, o que por um lado beneficia os bancos porque eles conseguem repassar esse aumento do custo de crédito nas suas operações financeiras. Contudo, a inadimplência no país acaba aumentando, porque como o custo de crédito ficou mais alto, o custo do dinheiro ficou mais alto, as pessoas que estão com poder aquisitivo mais baixo não conseguem honrar com esses compromissos. E a gente viu balanços muito ruins no caso de Bradesco em especial. E agora até mesmo o Santander está aí com o risco de vir com balanços ruins. E é por isso que o Credit Suisse cortou o Santander para venda. E quais foram os motivos? Primeiro, que o Credit Suisse ele vê uma divergência anormal entre os bancões de bolsa, porque ele olha para o Banco do Brasil e o Itaú com ROIs elevados, na casa ali dos 20%. Para o caso do Itaú, isso é muito comum, mas o Banco do Brasil é realmente surpreendente esse ROI. O banco está conseguindo rentabilizar muito bem a sua carteira de crédito, chegou a 300 bilhões de reais a carteira de crédito do agro, rentabilizando a 20%, significa que o banco vai gerar um lucro talvez recorde no ano de 2023. Cabe lembrar que o Banco do Brasil manteve o payout de 40% nesse ano e ainda já previu num cronograma 8 fluxos de pagamentos a título de proventos, favorecendo a previsibilidade de caixa para você investidor que segue a estratégia dos dividendos e também favorecendo o potencial da bola de neve dos juros compostos. Por outro lado, teríamos o Bradesco e o Santander, cuja rentabilidade cairia para algo em torno de 10%, a metade dos outros dois bancos, isso já no quarto trimestre, e esses dois bancos devem ser mais afetados pelo caso Americanas, o que ainda favoreceria balanços mais contidos. No caso do Banco do Brasil, o Credit Suisse prevê um preço-alvo de R$50, que seria ali o valor patrimonial do Banco do Brasil atualmente. A gente percebe aqui que por mais que o Banco do Brasil tenha subido bastante, negociando aqui de novo próximo dos R$40, ele ainda negocia abaixo do valor patrimonial, que seria algo em torno de R$50. E veja só, não é à toa que o Credit Suisse coloca esse preço-alvo. É que o banco, historicamente, costuma negociar próximo do valor patrimonial ou até um pouquinho acima disso. Então o preço-alvo de R$50 seria ainda com uma certa margem de segurança. Só que eu considero um otimismo muito grande colocar aqui R$50 em Banco do Brasil. Por quê? Por mais que eu concorde que esse seria o preço justo de Banco do Brasil, a gente está vendo aí, principalmente com o risco político que ainda rodeia o Banco do Brasil, que você colocar o preço justo como preço-alvo fica muito difícil de não gerar uma sardinhagem no mercado. Por isso eu sigo o critério do Basing do Banco do Brasil e coloco como meu preço teto R$35. E como vocês sabem, eu tenho o Banco do Brasil a R$30, 5 mil ações. É a maior posição da minha carteira de ações brasileiras, de tal modo que não faria sentido eu aumentar minha exposição com um preço-alvo tão alto assim. Então eu esqueceria esse preço-alvo. De qualquer forma, certamente o Banco do Brasil, que é o banco menos afetado pelo caso Americanas, seguirá aí lucrando, tal como o Itaú, ou até mais do que o Itaú, com preços mais baixos. Mas ainda assim eu teria cautela se fosse você aqui na casa dos R$40, não é nenhuma recomendação de investimentos. Os analistas do Credit Suisse estariam ainda projetando lucros de 33 bilhões, novo recorde. Isso nas cotações atuais traria um yield de quase 12%, mantido esse payout de 40%, algo em torno de 4,50 por ação. Olha que dividendo enorme. Isso representa o dividend yield cost para mim de 15%, aí o poder do dividend yield cost. No caso do Itaú, o Credit Suisse ainda tem visão otimista, mas cortou o preço-alvo para R$32. O Itaú, no caso, segue a R$25. Teria ainda um espaço para crescer em cotação, só que o Itaú não dá para você traçar o preço teto pelo critério do Basing, porque ele está pagando muito poucos dividendos. De tal modo que eu prefiro ficar de fora do Itaú até pelo baixo crescimento potencial do Itaú. A gente vê que hoje o Itaú tem um valor de mercado de 231 bilhões de reais. Já o Banco do Brasil, 112 bilhões, quase a metade, entregando um lucro muito similar, um lucro projetivo para 2023 e ROIs similares. Então, na minha visão, não faz sentido ter Itaú. Apesar disso, eu tenho Itaúsa na minha carteira, não só pelo Itaú, mas
pelas demais empresas que compõem o portfólio da Itaúsa e porque a Itaúsa tem um desconto de holding de 20% em relação ao que ela tem de participação no Itaú e demais investidas. Já o caso de Santander seria outro, e aqui a recomendação é de venda. O preço-alvo para as units seria R$ 31, mas veja que as ações já caíram abaixo disso, já estão na casa dos R$ 29, e a perspectiva é que continue caindo, já que a previsão é que o lucro caia 30%, a exposição do Santander no varejo é bastante grande, não tanto quanto o Bradesco, mas ainda assim é mais grande que os demais. Por isso, muito embora o banco continue pagando dividendos, recentemente anunciou um provento interessante de 1,7 bi de JCP, mas podemos esperar uma eventual redução dos dividendos de Santander nesse momento ou até uma manutenção desses dividendos, ou seja, não haver nenhum tipo de crescimento em 2023, até que os balanços voltem ao normal. Por isso, a recomendação de venda. Mas você vai vender só por conta dessa recomendação do Credit Suisse? Eu particularmente não vou vender. Eu, no caso, tenho as ações ordinárias e ações preferenciais de Santander. Dentro aqui da carteira eu tenho 1.000 ações preferenciais de Santander, com 1% de lucro aqui em termos de valorização, mas já recebi dividendos, então o lucro é bem maior que isso. E ações ordinárias aqui com uma leve queda. E vai continuar caindo, principalmente com essas recomendações de venda e os balanços que poderão vir ruins. Principalmente se os balanços vierem abaixo do esperado pelo mercado. E a gente sabe que quando isso acontece, a cotação acaba despencando. Por isso, no momento, eu não irei vender de maneira nenhuma Santander. Continua pagando dividendos, continua sendo um banco lucrativo, só vai ter queda nos resultados temporariamente. E o que eu faço quando isso acontece? A fim de não aumentar minha exposição de risco nesse momento, eu simplesmente paro de comprar. Só isso. Cessar as compras nessa instituição financeira. É isso que irei fazer, deixando as ações em quarentena, aguardando os próximos resultados. Mesma coisa com Bradesco. Com Bradesco ainda mais, porque Bradesco eu nem considero uma empresa apta hoje à carteira de dividendos. É uma empresa apta à carteira de oportunidade, já que chegou num preço realmente muito baixo. Está muito mais descontado que Santander e até mais do que Itaú. Em relação ao Banco do Brasil, fica difícil falar assim, porque o Banco do Brasil paga muito dividendo, mas o Bradesco chegou num patamar de preço realmente muito baixo com o último balanço apresentado, que foi muito ruim. E o que a gente vê aqui? Que hoje ele está negociando aqui no caso as ações ordinárias que eu tenho na carteira abaixo do valor patrimonial. Sabe quando isso aconteceu? Eu vou pegar aqui o histórico para vocês. Nunca desde 2013. Ou seja, chegou num patamar hoje que é como se o mercado estivesse projetando a quebra do banco. Algo que eu não acho razoável. Quebrar um Bradesco significaria algo próximo de um apocalipse aqui no Brasil. Claro que brincadeiras à parte, qualquer empresa pode quebrar, até o segundo maior banco do país, mas eu não acho que isso seria razoável. Afinal, o banco não está dando prejuízo. Ele está dando lucro e ele, no geral, tem uma boa gestão. Por isso eu também vou deixar em quarentena, embora aqui de novo haja recomendação de venda. Além do Credit Suisse recomendando venda de Santander e Bradesco, temos aqui a Nord Research, dizendo inclusive para você ficar de fora do Bradesco, um pouco radical, mas eles colocaram assim no relatório deles. Da mesma forma o Santander, por motivos similares ao que expôs aqui o Credit Suisse. Em relação a Bradesco, eu já não iria fazer mais nenhuma compra, eu já até cheguei na minha gestão de risco máxima ali para uma carteira de oportunidade nesse banco. Em relação ao Santander, até fiz algumas outras compras, mas diante principalmente do caso Americanas, eu vou cessar com essas compras, mesmo que eu não ache que o banco esteja caro. E é importante essa postura porque você nunca sabe quando é verdade ou narrativa, e talvez o mercado esteja exagerando com toda essa queda nos balanços de Santander. Se ele estiver exagerando, ótimo, eu já tenho a minha posição ali montada. Se ele estiver certo, eu não aumentei meu risco e mantive ali uma posição relativamente pequena. E aí, tratando aqui do caso Itaúsa, ela estaria de olho nos ativos da Neo Energia, que é uma companhia que segue no meu radar e que o mercado ainda não enxergou valor nessa empresa. Tem até um vídeo falando detalhadamente sobre a Neo Energia, eu vou deixar aqui no card se você quiser conferir lá. E o que está acontecendo? Ainda é especulativo, mas quando começam esses rumores é porque a empresa já está em negociações. Toda vez que sai algum vazamento na mídia, é porque a empresa já está há algum tempo ali olhando aquela empresa, olhando aquela ação, ou olhando os ativos dessa empresa, e é provavelmente o caso aqui de Itaúsa para ativos de transmissão da Neo Energia. Porque o que acontece? A Neo Energia, ela atua nas mais diversas frentes aqui do setor elétrico. Então ela atua tanto na distribuição, sendo inclusive aí o maior grupo privado do setor elétrico em número de clientes, tendo 15 milhões aí de unidades consumidoras. É uma holding do grupo espanhol Iberdrola. O mercado ainda não viu valor nela por conta de uma questão de governança ainda duvidosa,
duvidosa em relação a essa holding, mas o fato é que ela atua tanto em distribuição, que é uma parte mais arriscada, mas ela tem muitos clientes, geração e também na parte de transmissão, e ela tem aumentado os seus investimentos aqui na parte de transmissão. Inclusive, ela arrematou o lote mais caro, que foi o lote 2 aqui do leilão 1 de 2022 da ANEEL para linhas de transmissão, 1.700 quilômetros de linha de transmissão. É um ativo muito grande que vai exigir ali investimentos elevadíssimos, da ordem de mais de 4 bilhões de reais. E aí, óbvio que a Itaúsa está olhando nisso, olhando para o histórico de previsibilidade de receitas do setor de transmissão, e essas receitas são reajustadas por índices de inflação previamente estabelecidos em contratos de concessão de longo prazo, e toda essa previsibilidade favorece aí mais uma empresa para o portfólio da Itaúsa, que não tem nenhuma transmissora ali dentro da sua carteira até então. E ela estaria olhando juntamente aí com o GIC, que administra reservas internacionais de Singapura, é um fundo de pensão canadense, então talvez as duas fossem comprar em conjunto os ativos de transmissão da Neoenergia, e dependendo do preço que fosse oferecido, as ações de Neoenergia iriam disparar, já que ela está hoje negociada abaixo do valor patrimonial, abaixo do valor contábil de avaliação. Dessa forma, se ela tem ali ativos que valem 100 milhões e o mercado paga só 70, aí vem a Itaúsa, esse fundo de pensão, e paga pelo menos valor contábil, significa aí pelo menos um ágio de 30% até chegar no valor contábil, ou seja, as ações podem disparar tranquilamente. E segundo consta da matéria da Bloomberg, o JP Morgan e o Itaú já estariam assessorando a Neoenergia, então as negociações podem estar avançadas. E essa transação poderia levantar 500 milhões de euros para a Neoenergia. Com o euro aí cotado a 5,60, poderíamos ter aí quase 3 bilhões de reais nessa negociação. A Neoenergia hoje tem um valor de mercado de quase 18 bilhões. Dessa forma, como a Neoenergia tem uma exposição atual aí de aproximadamente 10, 12% da sua receita no segmento de transmissão, a gente teria aí que uma negociação de quase 3 bilhões de reais teria aí uma vantagem para a Neoenergia, como eu falei para vocês, de 20, 30%. Mas ainda é muito especulativo. De qualquer forma, a negociação também pode beneficiar a Itaúsa, outra ação da carteira, que negocia hoje a um PL abaixo de 6 vezes lucro. Embora não pague dividendos tão elevados atualmente, se a gente olhar para o crescimento dos lucros e receitas, nós estamos vendo aí um crescimento de quase 10% e a companhia negociando abaixo de 6%. E pelo indicador do Peter Lynch PEG Ratio, o que nós teríamos? Que a companhia está com desconto. E hoje é considerada uma empresa de crescimento, então a gente deveria olhar esse indicador do Peter Lynch de tal modo que quando o PL está praticamente a metade do crescimento dos lucros, que é o indicador Kager, você vê aí um indicativo de desconto. Por isso mantém Itaúsa na carteira, embora seja da carteira de oportunidade, pensando em crescimento. Portanto, no final das contas, eu espero que essa negociação seja levada a cabo. Talvez isso até me favoreça a colocar parte do meu dinheiro em Neoenergia. Ainda não sei, qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. E de qualquer forma, para a Itaúsa, como eu falei para vocês, embora possa gerar um aumento da alavancagem temporária de Itaúsa, porque talvez ela precise tomar dívida para fazer isso, isso no longo prazo vai ser favorável para o portfólio de Itaúsa, que cada vez mais deve se expor menos ao Itaú, que como eu falei para vocês, não tem grandes perspectivas de crescimento. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem aulas exclusivas, como por exemplo esta, do método de fluxo de caixa descontado para você fazer valuation das suas ações. Você tem acesso às stocks que eu estou de olho, a carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre small caps e aulas sobre indicadores da análise fundamentalista. Além disso, você tem aqui acesso a lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar aí sabendo das ações que estão no meu radar e aquelas que estou comprando. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa recomendação de venda do Credit Suisse. E em relação a essa negociação da Itaúsa, você acha que será vantajosa para a companhia? Conta aqui para o Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!